É o hino número 9 do cantor cristão. Santo, Santo, Santo. Quem souber pode me ajudar. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, eis um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro puro e perfeito, és excelso benfeitor. Todo mundo. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. A glória vai para o Senhor nosso Deus, Santo, 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 Deus eterno, Deus de bondade, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus grandioso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Estamos aqui para declarar o teu nome santo, santo, santo. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei dos reis, aquele que habita na justiça, na retidão. Tu és o nosso Senhor. Aqui estamos para te adorar, para te servir, para fazer a tua vontade, para proclamar o teu nome, Senhor, diante de todos que estão neste lugar e aqueles que ouverão a gravação deste culto. Nós te pedimos a tua bênção para esse momento de culto. Recebe, Senhor, nosso culto, recebe a nossa adoração. Toma-nos nas tuas mãos, enche-nos do teu Santo Espírito, nos dá, Senhor, um coração adorador, e que o Espírito Santo nos encha para que possamos nesse momento te adorar em espírito e verdade. Que todos digam amém. Deus abençoe.
Graça e paz, igreja. Vamos louvar o Senhor. Quem puder ficar de pé, louve com alegria nessa noite. O mundo vieste
trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra És a fonte, o meu destino. És começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu possa imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui.
precisa estar aqui. Adorar.
forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Saúde dos irmãos, com a graça e a paz do Senhor, amém? Irmãos, vamos continuar em adoração ao nosso Deus. E a gente vai ter agora a oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor. E a oferta nada mais é do que uma dádiva, né? Um presente de Deus. Ou um sacrifício, uma oferenda que você faz ao nosso Senhor, ao nosso Deus. E mais do que um objeto, um valor, ou algo que você faça, Deus ele está interessado principalmente no seu coração. Amém? Deus ele sonda o meu e o seu. Foi até dito na escola bíblica hoje que Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente. E o mais importante que ele está falando aqui essa noite comigo e contigo é o seu coração, porque o preço já foi pago, amém? Como acabamos de louvar, de adorar ao Senhor, o preço já foi pago. Nós não estamos aqui para comprar nada, nem pagar nada, e sim para oferecer como um ato de gratidão aquilo que não merecíamos, e pela comunhão também que o Senhor estabelece entre nós. Então você vai ter essa rica oportunidade. Eu anotei algumas coisas aqui. Como é que você deve ofertar e dizimar, meus irmãos? Como é que você deve ofertar e dizimar? Talvez você não tenha o hábito, você não tenha o costume, ou você ainda não tenha essa convicção da importância da oferta e do dízimo. Primeiro ponto que eu anotei aqui, isso eu trouxe lá da Bíblia Online, certo? Eu tenho alguns comentários, alguma coisa, eu fiz um resumo aqui, a fonte é lá, Bíblia Online. Ele diz assim, ó, nós devemos ofertar e doar de acordo com os nossos próprios recursos, tá certo? Uns têm um pouco mais, outro um pouco menos. Você tem que ofertar conforme o seu recurso. Deuteronômio 16, 17, ele diz assim, ó, cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Então, primeiro ponto, como é que a gente deve ofertar? De acordo com os seus recursos. Segundo ponto, com alegria. Quando a gente fala ofertar com alegria, a gente lembra logo daquele texto de 2 Coríntios, né? Que a gente possa ofertar com o coração alegre, não com tristeza, não com pesar. 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Se for por obrigação, não oferte, meus irmãos, pois Deus ama quem dá com alegria, sem ostentação. Às vezes a gente quer ostentar, né? A gente está doando, a gente faz questão de dizer que está doando. Não, eu doei isso para a igreja, eu fiz aquilo, o meu dízimo. Se não fosse essa igreja, se não fosse o meu dízimo. Que eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso, mas só um alerta que a palavra de Deus eu achei interessante nesse estudo. Sem ostentação,
Mateus 6,3, ele diz, né? Que a sua mão esquerda não vê o que a direita faz, com o que a direita oferece ao Senhor. Amém? E por último, com simplicidade, segundo o seu dom. Com simplicidade, meus irmãos. Lembra da viúva? Foi com simplicidade, mas ela deu o que ela tinha de melhor. Queria ler o último texto com os irmãos, preste bem atenção. Romanos 12, versículos 7 e 8. Ele vai falar sobre alguns dons espirituais, e ele, quando chega aqui no 7, ele diz assim, ó: se o seu dom é servir, sirva. Em outras traduções diz que se o seu ministério, dedique-se ao seu ministério. Em outras traduções diz: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine, né, Valdique? Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, porque tem irmão que anima o outro, não é assim? Glória a Deus, por isso que tem esses irmãos, viu, irmão? Glória a Deus que existem esses irmãos. Se é dar ânimo, que assim faça. Aí ele, quando chega aqui, diz assim, ó: se é contribuir, que contribua com generosidade. Aí ele continua dizendo: se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que você exerça com alegria. Amém? Então vocês têm N motivos. Eu espero que vocês tenham entendido que eu falei aqui sobre a gente deve doar alguns tópicos de acordo com os nossos recursos, com alegria, sem ostentação, com simplicidade, com coração alegre. Você tem N motivos para oferecer um sacrifício agradável a Deus, com gratidão, com convicção que o Senhor é que vos sustenta e sustenta todos nós. E o preço já foi pago. Amém? Então vocês estão com essa rica oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Deus abençoe os irmãos.
Amém. Boa noite para todos. Espero que estejam sentindo a presença do Senhor, né? Que está conosco desde a EBD, né? Se faz presente em nosso meio. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. E quando eu encerrar, eu chamo as crianças. Bem? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, por cada um que o Senhor levantou e tocou em seu coração para serem dizimistas e ofertantes em tua casa, ó Deus. Que o Senhor abençoe dos altos céus, venha assim, ó Pai, abençoando aquele, Senhor, que tem uma necessidade em seu coração, ó Pai. Até um desejo, meu Deus, de ofertar, de dizimar ainda mais na sua casa. Dá condições, Senhor, porque é dos céus que vêm as nossas bênçãos. Em nome de Jesus, abençoa cada dizimista e ofertante aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, que eles vejam, Senhor, o teu agir em suas vidas. Assim nós te oramos e te agradecemos por cada um que o Senhor levantou aqui neste lugar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Agora as crianças venham para orarmos. Depois, as crianças já vão ser dirigidas às suas salas, tá certo? Esse menino bonito. Olha quem veio hoje aqui. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, ainda aqui em Tua presença, Senhor, nós oramos por cada criança que aqui está, por aquelas que não vieram nesta noite, Senhor. Abençoa cada criança, meu Pai, aqui da ICB de São Vale, ó Deus, cada pai, cada mãe, Senhor, que eles venham ser bênçãos na vida dessas crianças, que essas crianças venham ser bênçãos na vida dos seus pais, que elas tragam felicidade, Senhor, aos seus pais, ó Deus. E agora é esse momento, Senhor, que elas vão ali para a salinha, Senhor. Abençoa as professoras, ó Deus, capacita-as, ó Pai, para ensinar a Tua palavra para elas, Senhor, e ajuda, Senhor, no entendimento da Tua palavra, Deus, para que elas cresçam no temor e sabedoria a Ti, ó Deus. Assim nós abençoamos, ó Deus, essas crianças nessa noite, em o nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Salvador Jesus. Será que temos algum visitante hoje à noite? Me parece que não temos visitante, né? Inclusive não me entregaram nenhum papelzinho. Dessa forma, a gente louva a Deus pelos irmãos que se encontram aqui. E todos sejam ricamente abençoados. Dessa maneira, vamos então aos avisos semanal. Na terça próxima nós temos o trabalho de oração às 19h30, próxima terça-feira. Na quarta está havendo aqui um trabalho edificante e que está crescendo, é a tarde com Deus, né? Às 15h30, às 15 horas, perfeito, obrigado irmã Ione, às 15 horas então, mais uma tarde com Deus. Os irmãos e as irmãs que tiverem disponibilidade estão todos então convocados, não é nem convidados, é convocados. Pode passar, Felipe, muito obrigado. Reunião dos PGs, né? Existe na sexta e na quinta também. Geralmente a maioria é na quinta-feira, mas de vez em quando há flexibilidade de horário e dessa forma é possível, às vezes um fazer na quinta, depois fazer na sexta. Inclusive há dois que são na sexta mesmo, né? Que é o PG do líder, como é o nome dele, pastor? Douglas, e também o PG lá do irmão Eronildo, né? Na sexta-feira. Mas todos estão convidados para fazer parte de um PG que é um trabalho extremamente abençoador. Há o de jovens também na sexta, perfeito, que é lá no Ávila, né? Ávila, tá. Sábado, muito bom. Sábado nós teremos aqui a aplicação do 6º módulo do Instituto Bíblico, a partir das 8 da manhã até as 16 horas, com intervalo de 1 hora e meia para o pessoal almoçar.
né? E quem vai estar aplicando esse módulo será o pastor Adilson de Jesus, lá da Igreja de Cristo em João Câmara. É uma das pessoas, inclusive, teólogas, é um teólogo, aliás, da nossa instituição, inclusive comentarista de uma das lições, né, de vez em quando, das lições que são apresentadas aqui na EBD. Então será um trabalho muito bom, será mais uma parte, eu acho que, salvo engano, é a última parte da doutrina da nossa igreja, e ele vai estar aqui conosco e todos estão convidados. Tá, mas precisa de algumas obrigações, né, que é pagar a taxa do módulo, que é R$40, pelo menos esse restante de ano, mas já estão sendo cobrados R$50. E o almoço fica por conta do aluno, né? Aqui nós temos um café simples, principalmente porque alguns irmãos vêm até de distante, e um cafezinho break, né? Como a gente costuma dizer. Ariano Suassuna não gostava muito desse nome, ele dizia, tem um lanche, era um lanche, tem um lanchezinho, né? Então, sábado, mais aplicação de um módulo aqui. Muito bem, e no próximo domingo temos a celebração ao Rei Jesus, às 18h15, mas antes, às 17h, haverá a EBD, e todos estão convidados para participar dessa celebração. No dia 18 do corrente, às 15h30, haverá um encontro de mulheres. É só para saber se vocês estavam atentos. Preste atenção. Perfeito. Então, olha aqui a denúncia, né? Foi provocado, o Ministério Público aqui já fez então a denúncia. A denúncia é o seguinte: não houve aplicação da atividade cristã ontem à tarde aqui, que era um encontro dos homens e um encontro das mulheres, por falta de gente. Eu fui inclusive um dos faltosos, mas eu tinha uma atividade lá à noite lá em Macaíba. Também tinha um grupo de irmãos que foram lá em Caieiras, que arrastaram numa rede 28 almas. Mas rapaz, eu até fiquei assim, é uma igreja, né? Uma igreja foi aberta. Parabéns aos irmãos. Eu não vou falar no nome da pessoa do pastor Rivaldo, sua esposa, porque são muitos, né? Mas que Deus abençoe toda a equipe de evangelismo da comunidade. Tá, então a denúncia foi feita. Fiquemos atentos, né? Vigiai. Mas agora eu vou só abrir um parentezinho. É porque também eu acho que coincidiu com outras atividades, não é? Então a gente tem que entender essa particularidade. Mas tudo bem. Tá, dia 29 do corrente, aí sim, haverá uma reunião com o Conselho Representativo. Nós fazemos questão que os irmãos estejam presentes, quem faz parte do Conselho Representativo local. Por gentileza, venha, esteja presente, será necessário, a sua participação é importante. Abriremos um diálogo acerca de vários assuntos de extrema importância e decisões, porque a vida é feita de decisões. Tem mais alguma coisa? Tá, domingo, que é hoje, dia de sopa e caldo verde. Então, os irmãos podem mergulhar aí na panela, que é uma bênção. R$6. Diga, pastor. Tá, e tem mais? Bem, amanhã tem reunião do DSC. Amanhã tem reunião, às 19h, é certo, eu estou dizendo, mas assim, às 19h. Às 19h30. Então a reunião não é DCC, é a reunião do pessoal das equipes que estarão trabalhando, exercendo ali funções no próximo SCC. Acho que é o 30º, né, pastor? 30º SCC. Olha aí, o pastor está falando que tem 9 vagas para casais participarem, né? Tem 9 vagas aí, os irmãos já fiquem atentos a as possibilidades de convidar alguém, de ajudar de repente a um matrimônio que está, quem sabe, trincado ou precisando de uma ajuda.
e são 9 vagas, tá? Então amanhã às 19h30. Eu chego sempre atrasado, porque limite sai às 19h na segunda-feira da escola. E aí eu ainda tenho que vir para casa e voltar, mas a gente dará um jeito de aparecer. Outra coisa, pastor Josenildo manda avisar que as revistas do discipulado já estão com ele. O valor é R$14. Os pais desses alunos ou os alunos o procurem, não é isso? Para fazer a aquisição desse material para vocês poderem estudarem, aprenderem e ficarem ainda mais alicerçados nas escrituras sagradas. Tem mais alguma coisa? Eu acho que não, né? Pastor Josenildo, por gentileza, vamos convidar o irmão para fazer aqui uma oração. Ele será aquele que vai pregar a santa palavra hoje à noite. Eu queria convidar os irmãos a abençoar a vida deste servo e que ele seja usado de forma expressiva, abençoadora. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor. Viemos aqui não foi só para cantar. Viemos aqui, Senhor, com a vestimenta e um perfume para perfumar o ambiente, porque o perfume é o Senhor. Viemos aqui para ouvir a Tua voz. E quando o Senhor fala, a terra se cala. Usa esse homem de forma expressiva. Dá-lhe autoridade. O esvazia do seu eu. O enche do Teu Espírito. Que a Tua graça seja abundante. E que esta assembleia reunida esteja aqui recepcionando a Tua palavra. Seja qual for, estejamos atentos a tudo que o Senhor vai falar. É na autoridade que é do nome de Jesus que nós te pedimos tudo isso, entregamos o Teu Filho diante de Ti, e assim nós te agradecemos. E a igreja diz: amém, irmãos? Amém? Paz do Senhor a todos. Por gentileza. Abra uma palavra de Deus, Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 26 ao versículo de número 30. É um texto evangelístico, irmãos. A mensagem, geralmente de domingo, nós oramos e pedimos orientação ao Espírito de Deus para uma mensagem evangelística. Lucas 17, do verso 26 ao verso 30. O texto diz assim, irmãos: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Semelhantemente também, como aconteceu nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Amém, irmãos? Curva a tua cabeça, vamos fazer uma oração. Espírito Santo, eu te peço orientação. Te peço que o Senhor possa colocar as palavras que glorifiquem o Teu nome, Senhor, nesta mensagem. Que o Senhor possa me reduzir, Senhor, à posição de homem. E que Tu cresças
e que o teu nome seja glorificado através desta palavra. Assim, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós colocamos por tema dessa palavra: os sinais apontam que o tempo está próximo. E quando nós falamos que os sinais apontam para o tempo da vinda de Jesus para buscar a sua igreja, são inúmeras situações que têm ocorrido ao longo da história e que elas nos fazem refletir acerca daquilo que as Escrituras elas apontam. João, ele escrevendo em sua carta, no Evangelho de João, no capítulo 17, João, ele faz uma declaração quando ele fala para que nós devemos nos santificar ou buscar a santificação, e que através dessa santificação nós nos firmássemos na verdade, porque a palavra de Deus, ela é verdade, e essa palavra, ela vai se cumprir na minha vida, na sua vida e na vida de toda a humanidade. O que Deus falou ao longo do tempo, Deus vai cumprir. É bem verdade que Moisés, quando ele fala lá em Deuteronômio, no capítulo 6, ele diz que Deus, ele não é homem para que minta. E Deus, não sendo homem para que minta, ele vai cumprir com sua palavra. E se a Bíblia diz, através do apóstolo São Lucas, o médico, que ele faz um recorte ou um paralelo entre os tempos de Noé, os tempos de Ló e os tempos atuais, é porque essa palavra, ela vai se cumprir, irmãos. E nós precisamos estar atentos àquilo que as Escrituras, elas nos mostram. Nós precisamos estar atentos, observando, guardando a palavra, fazendo aquilo que Deus colocou para que fizéssemos com maestria, que obedeçamos o seu chamado para podermos pregar a palavra de Deus, anunciar o reino do Senhor até que Ele venha. E quando nós olhamos para o texto de São Lucas, no capítulo 17, versículo 26 ao versículo 30, quando ele faz esse paralelo entre os tempos de Ló, entre os tempos de Noé e os dias atuais, a gente poderia ir para o começo de tudo, para o livro de Gênesis, no capítulo 6. Capítulo 6 e capítulo 7, aonde Moisés, ele faz um retrato a despeito de tudo aquilo que ocorria naquele tempo. Nos tempos lá do Gênesis, no capítulo 6 e capítulo 7, que mostrava a condição em que o mundo se encontrava naquela época. O mundo estava totalmente alheio àquilo que as Escrituras sagradas, aquilo que a palavra de Deus gostaria que fosse. E aí, irmãos, hoje são semelhantes aos dias de Ló e aos dias de Noé. Assemelhavam-se àqueles que prevaleciam nos dias de Noé, quando os homens tinham se corrompido a ponto de se frisar e de encher a terra de violência. Gênesis capítulo 6, verso 11, o texto nos diz a respeito disso. Gênesis 6, verso 11.
A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus precisava fazer alguma coisa, tomar uma atitude diante de um quadro devastador que se encontrava a terra. Deus precisava agir como Deus, precisava aplicar a justiça a um mundo caído, a um mundo desobediente, a um mundo corrompido, a um mundo que as pessoas viviam a seu bel prazer e desagradavam a Deus em tudo. E aí Deus, ele lança uma sentença, ou lavra uma sentença de condenação contra ela. Gênesis capítulo 6, verso 3. Gênesis capítulo 6, verso 3 diz assim: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. E Gênesis capítulo 7, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a terra toda a substância que fiz. Porém, aqueles homens não quiseram dar ouvido a Deus. Eram homens de dura cerviz, eram homens de coração duro, eram homens de corações insensatos, eram homens ingratos, homens que haviam perdido a sensibilidade à voz de Deus, haviam perdido a sensatez. E aí, quando eu olho para os dias de Noé, quando eu olho para os dias de Ló, e quando eu olho para os dias atuais, segundo as Escrituras, eu não vejo diferença. Os homens do tempo de Ló, os homens do tempo de Noé, para a atitude dos homens dos dias atuais. É provável que as pessoas de então julgassem viver numa época de esplêndido progresso. Muitos dos sábios daquela época diriam: você está completamente enganado. Noé, você tem essa opinião, portanto, é melhor você deixar de trabalhar na construção desse navio gigante e parar de proclamar ideias tão estranhas. Venha aproveitar a vida. Não seja um fanático de mentalidade retraída. Será que você não acha que todo mundo está enganado e só você conhece a verdade? Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E João 8,36 diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando eu olho para as Escrituras e quando eu olho para esse texto pelo qual nós acabamos de falar aqui, aonde a igreja tem saído, aonde a igreja tem proclamado a palavra de Deus, aonde a igreja tem anunciado o evangelho do reino, as boas novas de salvação, muitas pessoas olham para nós e começam a nos criticar, começam a nos chamar de lunáticos, de fanáticos, começam a esculhambar, a falar palavras de baixo calão contra nós, contra o evangelho de Jesus Cristo. E aí Pedro, ele nos diz: olha, se vocês algum dia forem caluniados, forem defamados por amor do evangelho, vocês terão um galardão nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Noé, ele passou um período da sua vida pregando a palavra de Deus, mesmo sofrendo escárnio das pessoas da sua comunidade, daqueles que estavam a seu redor. Ele pregava, ele obedeceu a voz do Senhor, obedeceu a voz de Deus, e ali ele fez conforme Deus havia estabelecido que ele fizesse.
E aí eu me deparo quando as escrituras dizem que nós não devemos dar um passo nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir firme, olhando para Jesus, o autor e o consumador de nossa fé. Precisamos olhar para o alto, precisamos olhar para o lugar da onde vem a nossa salvação, e não olhar para as coisas que muitas das vezes vêm para roubar o nosso foco e nos tirar da presença de Deus. Em Gênesis 6, versículo 5, a palavra de Deus, ela diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. Mas quem foi Noé? A Bíblia diz que Noé era um homem justo, reto, que encontrou graça aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor, em suas gerações, e que andava com Deus. Olha que coisa tremenda. Noé achou graça aos olhos de Deus. E Noé, dentre os homens da sua geração, a Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. Precisamos dessas duas características, irmãos: ser justos, achar graça aos olhos do Senhor, e precisamos ser vistos pelas pessoas aí fora como homens e mulheres que andam com Deus. Louvado seja Deus. Assim Noé é descrito na Bíblia, Gênesis 6, versículo 8 e versículo 9. Gênesis 6, versículo 8 e versículo 9. Deus comissionou aquele homem para construir uma arca, que abrigaria com toda a sua família e abrigaria todas as espécies de animais terrestres e aves. Essa tarefa exigiu fé e obediência de Noé, pois nunca havia chovido e Deus havia prometido um dilúvio que inundaria toda a terra. Segundo ponto, irmãos: qual era o pensamento dos homens daquela época? Evitavam Deus e não davam ouvidos à voz de Deus ou às suas palavras. E aí eu vos pergunto, irmãos, há diferença nos dias atuais? Existe diferença? Compare nos tempos de Noé e compare nos dias atuais. Pregue a palavra de Deus aí para incrédulos, para pessoas que não querem saber de Deus, para você ver o que eles, ouvir o que eles irão falar a respeito do Evangelho, a respeito da palavra. Mas também faça como Noé, e faça também como Timóteo, quando Paulo disse a Timóteo: olha, Timóteo, prega a palavra, quer ouçam, quer deixe de ouvir. O seu papel como evangelista é pregar a palavra. O seu papel como obreiro é pregar a palavra. O seu papel como anunciador das boas novas é pregar a palavra, independente se ouçam ou se deixem de ouvir, independente de qualquer coisa. Abra sua boca, pregue a palavra, fale do amor de Jesus, anuncie que Jesus está próximo, anuncie que o reino de Deus está próximo, e que se eles não mudarem a sua conduta perante Deus e sua palavra, eles morrerão e passarão a eternidade sem Deus. Noé passou 120 anos da sua vida pregando arrependimento, mas o povo não queria saber. Ao contrário disso, zombavam, escarneciam, humilhavam e desprezavam a palavra de Deus. E o homem enviado para pregar a sua salvação, Noé pregava a palavra, anunciava arrependimento: olha, se arrependa dos seus pecados. Mas os homens faziam vista grossa, zombavam dele, criticavam ele, chamavam de louco, de lunático, de fanático. Mas mesmo assim, ele tinha dentro do seu coração, como disse o apóstolo Paulo: pois ninguém me inquiete, pois eu trago no meu corpo as marcas do evangelho da salvação.
Então você tem a marca do Evangelho da salvação. Você foi batizado com o Espírito Santo. Você recebeu o novo nascimento. Você recebeu as virtudes daquele que te tirou das trevas e te transportou para o reino do Filho da sua luz. Então pregue a palavra. Anuncie o reino. A tempo e a fora de tempo. Faça da escola seu púlpito. Faça do seu carro o seu púlpito. Faça da sua casa o seu púlpito. Faça do lugar aonde você estiver o lugar de plantação do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Noé estava ali durante 120 anos, pregando, anunciando o reino, pregando a palavra, pregando arrependimento, mas ele também estava em obediência à palavra de Deus, aquilo que Deus havia ordenado que ele fizesse. Ele estava ali construindo a arca. Durante todos esses anos, Deus deu oportunidade ao povo para crer na sua palavra e se arrependerem. O convite era universal. Todos poderiam ser salvos. João capítulo 1, verso 11 e versículo 12, o texto diz: e ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos vós que ouviram a palavra da fé, o evangelho da salvação, e que se arrependeram, todos vocês agora passaram a ser chamados filhos de Deus, porque creram no nome do unigênito Filho de Deus. O pré-requisito era apenas crer no que Noé dizia e entrar no barco. Hoje, o pré-requisito é aceitar Jesus como Salvador da sua vida. O pré-requisito é crer na palavra, crer no Evangelho. O pré-requisito é fazer aquilo que João capítulo 10, versículo 9 diz. Jesus disse: eu sou a porta da salvação. Todo aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem, achará alimento. Jesus é a porta da arca que está aberta, para que as pessoas possam adentrar por essa porta e serem salvas. Mas haverá um momento, como foi nos dias de Noé, que a porta da arca se fechou. Haverá um momento que essa porta, ela se fechará. E quando ela se fechar, não haverá mais lugar para arrependimento. A hora de se arrepender é essa. O dia é hoje. E todos nós aqui, irmãos, tivemos essa oportunidade de ouvir a voz de Deus. E graças a Deus, todos que estão aqui já confessaram a Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. Noé fez tudo isso durante 120 anos, pois esse foi o prazo que Deus havia dado aos homens para se arrependerem. Então disse o Senhor, Gênesis 6:3: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Terceiro lugar, irmãos, como estava a terra no tempo de Noé? Estava cheia de violência, perversidade e corrupção. A diferença dos dias que nós estamos vivendo: a violência já proliferava sobre os homens. Depois vocês leiam Gênesis 6 e Gênesis 7, que vocês vão encontrar relatos de tudo que ocorria naquele tempo. Nós não iremos ler porque é muita coisa, mas Gênesis 6 e Gênesis 7 fala justamente das condições do mundo daquela época. E aí se nós trouxermos para os dias atuais, nós veremos as mesmas coisas, irmão. A terra, ela está cheia de violência. Toda a carne havia se corrompido o seu caminho sobre a terra. A corrupção, ela estava de forma generalizada. Romanos capítulo 3, versículo de número 10 está escrito: porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. A humanidade estava afastada da glória de Deus. Não havia relacionamento entre elas e Deus. Havia sido colocada uma barreira que dificultava o acesso dessas pessoas à presença de Deus. Os homens se corromperam, se afastaram. Por quê? Porque eles só procuravam violência, destruição e tudo que fosse de corrupção. Com isso, Deus determinou, ou Deus sentenciou, que o seu espírito não contenderia com o homem por muito tempo. Caim deu origem a uma linhagem irada, perversa e orgulhosa, e que foge de Deus. Por mais que da linhagem de Sete, outro filho de Adão e Eva, e o nome do Senhor começou a ser novamente invocado, o pecado continuou a exibir os seus frutos no coração do ser humano, que apressou o seu caminho para a destruição. Nos capítulos 6 e 6 de Gênesis, o cenário é caótico. Os homens estavam totalmente entregues ao pecado. Uma das expressões mais fortes das Escrituras se encontra nesse momento. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre somente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6. Deus, há um limite para a sua paciência em relação à corrupção do homem, para a imundícia e a violência e a desobediência de toda a carne. Os homens estavam totalmente entregues ao pecado. Coloca por favor aí, Felipe, Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Quarto ponto, irmãos, o que as pessoas faziam? Na época de Noé, elas reverenciavam o mal. O homem passou a desprezar a existência de Deus e a não permitir que Deus existisse segundo os seus conceitos. Até quando ninguém, tanto os seguidores de Deus quanto os incrédulos, estavam seguindo o caminho correto. A humanidade ou o sistema todo vive sob o domínio de Satanás, e muitos se degradam para seguir as tendências mundanas. 1 João capítulo 5, verso 19 diz: o mundo inteiro jaz no maligno. Os homens cobiçam prazeres pecaminosos, vivendo um ciclo de contínuo pecado, seguindo de confissão, e não colocam em prática os ensinamentos do Senhor, embora os conheçam bem. Naquele tempo não é muito diferente do nosso, porque as pessoas vivem entregues aos seus desejos compulsivos, compram o que não podem pagar, compram e não pagam, gastam o que não têm, desejam o que não lhes pertencem, buscam a todo custo o prazer, porque o mais importante, segundo algumas pessoas aí fora dizem, é ser feliz. São inconsequentes quanto ao uso do corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Nós falamos hoje na escola bíblica dominical com o pessoal do discipulado. Olha o que diz 1 Coríntios 6, 18. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Entregam-se aos seus apetites desenfreados da carne. Romanos capítulo 12,
do 21 ao 31. Nós não iremos ler porque é um texto bastante extenso. Se vestem de forma sensual para atrair olhares das pessoas, lutam entre si em busca do lucro, seus corações estão cheios de mentiras e violências, outros tantos já perderam a dignidade e a integridade. Em Efésios capítulo 4, verso 17, bota para mim por favor, Felipe. Paulo, escrevendo aquela igreja, diz assim, ó: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. 18. Entenebrecidos no entendimento, ou seja, uma mente obscura, uma mente cheia de negritude, cheia de pecado, uma mente corrompida, separados da vida com Deus, da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza de seu coração. Versículo 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para cometerem com avidez cometerem toda a impureza. Em quinto lugar, irmãos, os homens daquela época, eles inverteram valores, eles se fartaram da verdade, se apaixonaram pela injustiça e estão embriagadas pelo pecado. Se entregaram aos desejos dos seus corações, eles reverenciavam o mal. Romanos capítulo 1, verso 24, 26. O texto diz assim: por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, aos desejos dos seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, contrária à natureza que Deus havia estabelecido. Se entregaram de forma vergonhosa às paixões infames, a desejos irracionais, seguem as tendências do mundo e buscam riqueza, fama e fortuna. Tiago 4, versículo 4 está escrito: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mentem e enganam uns aos outros. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Cobiçam os prazeres da carne e vivem em pecado, usam seus corpos como instrumentos de prostituição, conspiram uns contra os outros, querem obter vantagem em tudo o que faz. Salmo 15, verso 5. Não emprestam seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz a sua vida, caminhará em paz e em segurança. Muitos conhecem a verdade, mas negam em viver e estar em submisso a esta verdade. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 3, verso 1 ao 7, nos diz o seguinte: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder.
foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas por várias paixões, que aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Irmãos, quando falamos da humanidade no tempo de Noé, todos sabem que assassinato, incêndio, roubo, furto, promiscuidade se tornaram uma segunda natureza para as pessoas da época. Elas evitavam a Deus e não davam ouvidos à sua palavra. E no final, ele as destruiu com grande dilúvio. Em seguida, observamos as pessoas de hoje. Elas reverenciam o mal. E vemos estabelecimentos como casas de karaokê, salões de massagem nos pés, bares, boates nas ruas, becos de todas as cidades. Pessoas comem, bebem e se divertem, entregando-se aos prazeres da carne. A maioria das pessoas compete por fama, riqueza e status, brigando e conspirando umas contra as outras e enganando umas às outras, inclusive amigos e parentes. Ninguém toma a iniciativa de buscar a verdade ou o verdadeiro caminho. Jesus disse em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, artigo definido, não é um caminho. Provérbios diz 14, 12, há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas o final destes caminhos conduzem o homem à morte. Mas Jesus disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade. Fora de Jesus não há verdade, fora de Jesus há mentira. E ele disse, eu sou a vida. Ele disse em João capítulo 10, todo aquele que veio antes de mim é ladrão e salteador. Jesus disse, eu vim para que todos vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é a vida que Deus tem nos dado para vivermos neste tempo aqui na terra. E as pessoas até mesmo negam e resistem abertamente a Deus. A humanidade toda vive sob o domínio de Satanás, sob o domínio do sistema maligno, maléfico. E muitos os que creem se degradam, irmãos, para seguir as tendências humanas. Eu já estou concluindo, irmãos. Essa profecia ou essa palavra que nós acabamos de ler nos mostra quando as pessoas dos últimos dias se tornaram tão corruptas e perversas quanto as pessoas da época de Noé. O Senhor, Ele vai voltar. Em breve, Ele vai voltar. O escritor aos Hebreus, ele nos diz que nós não somos como daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que avançam para o glorioso dia da redenção. Jesus, Ele está voltando, igreja. A sua palavra, ela traz esse conforto ao nosso coração. E ao mesmo tempo Ele traz esse pesar de que nós precisamos evangelizar, pregar essa palavra, anunciar esse evangelho do reino às pessoas, para que elas se convertam, se arrependam dos seus pecados e confessem a Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. O tempo está próximo. Não há mais tempo para brincar. Não há mais tempo para nada. É tempo de pregar, é tempo de anunciar, é tempo de falar. É tempo de dizer que Jesus está voltando para buscar um povo, para buscar a sua noiva, a sua igreja. A Bíblia diz que nós somos a noiva do Senhor e que o noivo está prestes a voltar para buscar essa noiva, para juntos ela
elas poderem formalizar esse casamento, igreja e Cristo, Cristo e igreja. O Senhor, irmãos, está muito próximo de voltar para buscar o seu povo. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que morreu na cruz do Calvário, o bondoso Salvador que hoje está na glória, virá outra vez em todo o poder e majestade da sua eterna divindade, para julgar aqueles que o rejeitaram, aqueles que se preocuparam com o estado deste mundo, estão percebendo que os dias da atualidade são ameaçadores. Os governantes estão consternados. Lucas capítulo 21, verso 26, eu termino com esse texto. O texto nos diz assim: homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão sobre o mundo. Que o Senhor, Ele possa nos abençoar, irmãos. Que o Senhor, Ele possa colocar esse desejo no nosso coração, de pregarmos a sua palavra. Porque foi para isso que fomos chamados. Nós não fomos chamados, irmãos, para ficarmos sentados nas cadeiras das nossas igrejas. Essas cadeiras que estão vazias são cadeiras que poderiam estar sendo ocupadas por pecadores, por pessoas das nossas famílias que, se morrerem hoje sem confessar a Jesus, elas não estarão lá naquele glorioso dia conosco. Então nós precisamos fazer como Paulo fez, nos inquietarmos, para orarmos por aqueles que estão perecendo, por aqueles que nós sabemos que se Jesus voltar eles ficarão. E a Bíblia diz através de Isaías no capítulo 53 que Ele morreu por todos, mas nem todos alcançarão a salvação, porque muitos rejeitam a salvação. Mas mesmo essas pessoas rejeitando a salvação, o nosso papel é pregar, e o Espírito Santo é que faz a obra de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, Deus sempre fez intervenções na história da humanidade. A primeira foi quando Ele expulsou Adão do paraíso. Depois foi quando essa pregação falou de Noé, o dilúvio. E tantas outras intervenções, Sodoma e Gomorra, e tantas outras que Deus fez e fará. E uma das coisas que, quando eu estudei a primeira vez sobre Sodoma e Gomorra, uma das coisas que mais me impressionou foi que o texto começa dizendo que quando os anjos chegaram lá para destruir a cidade,
estava assentado na praça, acomodado. Às vezes nós, como crentes, nos acomodamos. E às vezes estamos assentados na praça. E o pastor falou aí, tanta cadeira vazia, né? Poderia estar cheia. Mas Deus não vai deixar de fazer as intervenções que Ele prometeu. Um dia Jesus virá. E realmente quem está distante não terá mais oportunidade. Mas nós precisamos acordar e trazer pelo menos nossos familiares, os nossos parentes que às vezes comem à mesa conosco, mas que ainda não conhecem Jesus Cristo de perto. Eles estão comendo ali todos os dias, mas estão distantes de Jesus. E a gente se alegra na igreja com os banquetes espirituais. Os cultos são os banquetes. Mas as almas estão se perdendo. Vamos cantar essa música bem antiga. Pode ficar de pé, descansar os bancos. Cante comigo essa música. Que essa mensagem seja para mim e para você, aqueles que nós estamos pensando em convidar para ouvir o Evangelho. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele à porta te espera, velando por ti e por mim. Todos vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convida, chama, ó pecador, vem. Pois que esperamos, Jesus convida-te, sim, a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Correm os dias e as horas se passam
coração por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam por ti e por mim. Suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado. Veio por ti e por mim. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Glória a Deus. Vamos orar. Faça a sua oração. Ore por alguém da sua família. Ore agora nesse momento por alguém que se lembrou que essa música, esse hino fez você lembrar. Faça essa oração. E se nessa noite tiver alguém que queira entregar sua vida a Jesus, que ainda não fez isso, faça isso agora, não deixe para amanhã. Amanhã é outro dia. Nós não sabemos como será o dia de amanhã. Nós não sabemos, só Deus sabe. O dia é hoje. Hoje é o dia de salvação. Hoje é dia aceitável. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deixa Deus tocar no seu coração. Entrega a sua vida a Jesus nessa noite. Se você não fez isso ainda, faça isso que Deus está te chamando. Enquanto isso, vamos orar mais um pouquinho pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos, amigos, conhecidos, aqueles que poderiam estar aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus e não estão, mas que o Senhor nos dê entendimento, nos dê a capacidade de trazer mais pessoas para ouvir o Evangelho. Ó Deus, entregamos ao Senhor as nossas vidas, entregamos ao Senhor tudo quanto temos, os nossos bens, aquele que pensamos que é nosso, que está de posse de nós. Aquele que muitas vezes, Senhor, atrapalha a nossa caminhada. Aquele que valorizamos mais do que ganhar uma alma para Ti. Sabemos que uma alma vale mais que o mundo inteiro.
Só que possamos, ó Pai, entregar ao Senhor os nossos talentos, a nossa força, a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa sabedoria para evangelizar e não para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma coisa supérflua e pode vir depois. Que a tua palavra diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque essas outras coisas elas virão. Ouve a nossa oração, entregamos e consagramos a Ti as nossas vidas nessa noite, para o Teu serviço. Consagramos a Ti, Senhor, as nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, a nossa boca, a nossa força para ganhar vidas para o Teu reino. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nos dá uma noite de paz. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo habite ricamente em cada um de vós, hoje para todos sempre, que todos digam Amém.